Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Deus abençoe. E o versículo é o número 8 até o versículo de número 10. Quem achou diz amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, aonde nós temos algumas coisas perdidas. Um pouquinho antes aqui tem a parábola da ovelha perdida. A ovelha que deixou de ouvir a voz do pastor, se perdeu no caminho, e o pastor foi a procurar, a encontrou, e quando encontrou, houve grande alegria. E depois da parábola da dracma, a parábola do filho pródigo, que estava dentro de casa e disse: não está bom para mim aqui, eu vou procurar novas alegrias, eu quero novas experiências. Chamou o pai e disse: para mim já chega, já basta de viver aqui, eu quero a parte que me pertence e eu vou me embora. E o pai disse: se é isso que você quer, aqui está o que lhe pertence. E ele foi-se e viveu a vida dissolutamente, ou seja, viveu a vida sem regras, sem prestar conta de nada, sem compromisso com ninguém, gastando tudo que tinha e o que não tinha. E de repente se viu pobre, miserável, não tendo mais o que fazer da vida, achando-se totalmente perdido, tentando comer as bolotas que os porcos comiam, mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ele se lembrou: na casa de meu pai há pão em abundância, na casa de meu pai há fartura. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui sofrendo? Não, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Se me deixar aqui como um dos seus empregados, para mim já está de bom tamanho. Mas a Bíblia diz que quando ele vai se aproximando da casa do pai, o pai vai ao encontro, se lança nele, beija, o abraça e diz: filho, vamos nos alegrar, porque você estava perdido, mas foi encontrado. Você estava perdido, mas agora não está mais. Então, nesse livro de Lucas, há 4 coisas perdidas, mas aqui no capítulo de número 15, especificamente, há 3 coisas perdidas que foram reencontradas. E o que esta parábola da dracma perdida tem nos a ensinar? A Bíblia vai dizer que a mulher tinha 10 dracmas. Dracma era equivalente a um dia de serviço. Ela perdeu uma dracma. E a história relata que essas casas, as casas antigas, elas não tinham muitas janelas, não eram muito arejadas e não tinha muita luz do sol dentro. De sorte que, quando se perdia alguma coisa dentro desta casa, era difícil encontrar se não tivesse ajuda de uma lâmpada, de uma lamparina, de algo que você possuísse. Então a Bíblia relata aqui que ela perde a dracma e ela não fica satisfeita com isso. Ela tinha 10, perdeu uma, mas ela não está contente por ter perdido esta uma. Ela quer encontrar esta uma que se perdeu. O que eu quero colocar aqui para os irmãos? Tem gente em nosso meio que está contente com as percas, está satisfeito com as derrotas. Ele perde uma e deixa para lá, perde 2 e vai deixando, perde 3, 4,
5. Ô meu irmão, não vou exagerar não, mas tem gente que já perdeu quase as 10 e nem liga. Se tu dizer para ele: ei irmão, tu já percebeu que perdeu muita coisa? Ele fala: vai cuidar da tua vida, rapaz, isso é problema meu. Ele nem está preocupado com as percas, ele não liga, e vai se perdendo, meu irmão. A Bíblia relata o seguinte: está escrito na palavra de Deus que um abismo chama outro abismo. Se você perde uma e não liga, não acende o alerta de procurar onde perdeu, logo depois você perde outra, e daqui uns dias você não tem mais nenhuma, perdeu as 10. A mulher perdeu uma. Quando ela perdeu uma, ela começou a procurar, ela queria encontrar. Agora, o que me chama a atenção é a maneira, as atitudes, a sequência das coisas que está na Bíblia. Como a palavra de Deus é poderosa, porque a sequência é exatamente o que está registrado aqui. Primeiro, a Bíblia vai dizer: ela em primeiro lugar acendeu a lâmpada, acendeu a candeia. A candeia, para nós aqui no Brasil, é lampião, lamparina. Essa candeia aqui, ela era um vaso de barro, que era colocado óleo dentro, com uma torcida dentro do óleo, e à medida que o óleo molhava aquele pano que estava torcido dentro do óleo, havia fogo na ponta do lampião. Ei, irmão, a palavra de Deus é poderosa, mas é nessa sequência. Primeiro, você é barro. Você é barro. Se você não se lembrar que é barro e que precisa estar cheio de azeite, você não vai ter a revelação, a clareza de Deus na sua vida. Você vai ler a palavra e vai dizer: é bonito. Você vai ouvir o pregador e vai dizer: faz sentido. Ou então você vai dizer: não entendi nada do que ele falou. Mas se você tiver no óleo, você entende. Se você estiver mergulhado no óleo, então a luz da revelação faz você entender. Precisa a lamparina estar acesa em primeiro lugar dentro da sua vida. Se você perdeu alguma coisa, para você encontrar é preciso ter luz. Sem luz você não encontra. Hoje, na maioria das igrejas evangélicas que eu conheço, as pessoas não querem que acenda essa luz. Não acende não. Não expõe não. Se acender a luz, eu vou aparecer. Aí vai ser problema. Aí aquilo que eu tenho escondido com tanto esforço vai vir à tona. Não acende não, deixa apagado. Eu reforço: palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, palavra revelada pelo Espírito, não pensamento de homem, não ideologia humana. Eu estou falando de palavra revelada por Deus, que é o que falta na maioria das comunidades que eu tenho visto. Revelação da palavra de Deus. Não é aquele negócio assim: eu gosto desse estilo, eu gosto daquele, eu gosto daquele outro, eu curto esse tipo de coisa eu dou dislike. Não, meu irmão. É ser confrontado com a palavra de Deus, dar crédito a ela, é aceitar.
que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e é a única regra de fé e prática de todo cristão. Se não for por aí, você nunca vai fazer mudança na sua vida. Você precisa ouvir a palavra, e então a palavra vai te mostrar o que é que está errado, aonde que você perdeu. Segunda coisa, a Bíblia diz aqui que ela varre a casa. Ela varre a casa. O que é esse varrer a casa? As irmãs sabem, né? Porque se não souber, tem pena do teu marido. Varrer é uma coisa fundamental. Pensa, imagine comigo uma casa que nunca foi varrida. Como é que vai ser essa casa? E dependendo do comportamento dos membros dessa família, porque há famílias que as pessoas costumam não jogar as coisas no chão, costumam ter cada coisa no seu lugar. Sujou, coloca no lugar do sujo. Está limpo, coloca no lugar do limpo. Então não tem muita coisa caindo no chão. Agora há outros lugares que não existe esse senso de organização. Aí o limpo vai para o chão, o sujo vai para ser guardado, fica tudo enrolado, você não sabe mais nada do nada. E uma casa que não tem muita organização, já imaginou? Não é varrida. Chega a um ponto que é impossível andar no meio dessa casa. Para encontrar alguma coisa, precisa varrer a casa. Não tem jeito. É muito mais fácil você encontrar quando você varre a casa. Se você não varrer a casa, você não encontra. O pastor Moody, em seu comentário, ele diz que provavelmente havia muita poeira nesta casa, e que essa moeda deveria estar no meio da poeira. Poeira, sabe o que é poeira? Poeira, ela tipifica comodismo, desleixo, relaxamento. Quando há poeira num lugar, é porque a pessoa deixou muito tempo sem limpar. Se bem que eu morei em alguns lugares que de meia em meia hora tinha que bater o espanador, porque a poeira lá era. Mas na maioria dos casos, em regra geral, quando há poeira em uma casa, muita poeira, quem olhar vai dizer: a pessoa não gosta muito de limpeza, porque tem poeira. A mulher dessa casa, ela é meio cômoda, ela está conformada com a situação. Tem que tirar a poeira. E na vida espiritual, o que significa isso? Na vida espiritual, é aquilo que vai acontecendo e você não vai ligando. Coisinhas pequenas que você vai deixando passar. Isso não é nada. Isso não é nada. As coisas vão acontecendo e você diz: não dá nada não. Isso aí não é nada. Isso não é nada. E quando você vê, há uma poeira muito grande dentro da casa. E precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer a limpeza. Varrer a casa é sinônimo de limpeza, é sinônimo de reinício, de limpar para começar de novo. Isso é varrer a casa. Eu conheço muita gente que precisa varrer a casa. Se não varrer a casa, a vida nunca vai melhorar. E quando eu falo varrer a casa, eu não falo em juntar o lixo e jogar para debaixo do tapete. Não é esconder a sujeira. Varrer a casa é mostrar a sujeira.
aqui está a sujeira que estava dentro da minha casa. Se você observar nesse texto aqui, ela diz o seguinte: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ou seja, ela reconheceu que havia perdido. Achei a dracma que eu havia perdido. Tem gente que nunca encontra porque ele não reconhece que perdeu. E se ele não reconhece que perdeu, ele nunca vai varrer a casa. Ele nunca vai fazer esta limpeza, de jeito nenhum. Ele não perdeu nada. Que nem diz o pastor Abílio Santana. Pergunta para o camarada: vai tudo bem? Tudo bem, vai tudo bem. A vida tudo destruída, e ele: vai tudo bem, está se afundando, morrendo, vai tudo bem. Se não reconhecer que perdeu, não vai varrer a casa. Para você varrer a casa, você tem que reconhecer que perdeu. Essa limpeza, ela é necessária. Se não houver limpeza, não haverá reencontro. Se não houver limpeza, nunca haverá esse encontro. Casa suja também é sinônimo de desorganização. Quando eu entrei trabalhar numa empresa que na época chamava-se Sadia, agora mudou até o nome, nós fizemos um curso, todos os empregados tiveram que fazer os 5 S, e um dos S era organização. Cada coisa no seu lugar. Isso, irmão, é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. Organização. Porque quando as coisas estão organizadas, você sabe aonde está. Você diz: o martelo, alguém já vai lá e pega o martelo, sabe onde está. Imagine uma oficina, chave 18, está lá o número 18 e a chave está ao lado. Essa é a chave 18, é só ir buscar. Agora, se for desorganizado, chave 18 vira a oficina inteira. Vira tudo, aquele monte de parafuso, alicate, tudo quanto é coisa aparece, menos a chave 18. Casa suja é sinônimo de casa desorganizada. Se a pessoa quiser fazer um reencontro com Deus, se a pessoa quiser encontrar o que ela perdeu, é preciso ter um senso de organização. Vou procurar estabelecer as coisas, as prioridades dentro da vida. Vou procurar estabelecer as coisas do jeito certo, o que é para cá, o que é para lá, onde deve colocar-se cada coisa. A pessoa deve organizar-se. Para se reencontrar, precisa organização. É fundamental. Quando esta mulher vai procurar, eu imagino essa mulher procurando de joelhos e com as mãos no chão. Por quê? Porque a moeda era algo pequeno. Numa casa, depois de varrida, era algo que devia ser procurado tateando o chão. É aí que muita gente não muda também, porque ele quer mudar, mas ele quer mudar sem se curvar. Esticadinho assim, ó. Olha, gente, sério mesmo, eu conheço obreiro, gente que está lá em cima, que ele precisava disso. Ele precisava dizer: eu me perdi e preciso reencontrar. O que eu vou fazer? Vou pegar a Bíblia, vou orar, vou buscar a revelação de Deus. A partir do momento que Deus vai me revelando, eu vou mudando completamente. Isso chama-se reinício. Curvar-se. Tem que se curvar para poder mudar. Não tem outro jeito.
A pessoa quer mudar, mas ele quer manter o status. Quem é você? Eu sou o fulano de tal, rapaz. Eu sou fulano de tal, eu sou influente. Eu já fiz isso, mas aquilo outro. Eu conheci um obreiro que toda vez que eu conversava com ele, ele tinha história do passado para me contar. Um dia eu me cansei e falei: irmão, não tem nada novo para dizer? Ele: como assim? Eu falei: porque toda vez que eu converso com o senhor fala histórias de 20, 30 anos atrás, que Deus lhe usava, que Deus fazia isso, que Deus fazia aquilo, mas de momento, o que Deus anda fazendo na sua vida? A pessoa está apoiada, ancorada, baseada no passado. Está lá 30 anos atrás dizendo: não, lá eu era. Você era. Precisa reencontrar-se, mudar-se. E para mudar precisa se curvar. Não tem outro jeito. Aqui em Cascavel tem um moço que eu conheço o testemunho dele. O moço caiu num problema de dívidas. Ele estava devendo para todo mundo. Ele devia tanto que o pastor presidente chamou ele para conversar e falou: você não vai resolver a sua situação? Ele disse: pastor, eu queria muito, mas eu não consigo, eu estou devendo demais, eu não consigo. Ele devia tanto que ele devia, além de dívidas grandes de empresas e bancos e mercados e lojas e tudo mais, ele devia para cada irmão da igreja. Para um ele devia 20, para outro ele devia 50, para outro ele devia 100. E a igreja estava em pé de guerra com ele. E o pastor disse: eu não tenho outra coisa para fazer senão lhe colocar de disciplina. E a família começou a ficar triste. A família dele saiu da igreja e depois ele saiu também. Passou-se alguns tempos e um novo pastor veio naquela comunidade e foi visitá-lo. Disseram: olha, fulano era crente e desviou. E ele foi visitar o cidadão. Chegou lá e ele disse: pastor, eu não quero voltar para a igreja porque eu tenho vergonha, porque eu devo para todo mundo dentro da igreja, e eu devo muita dívida fora, pastor. Eu não tenho como resolver isso agora. Eu não tenho como. O pastor disse assim para ele: há uma possibilidade de mudança na sua vida. Dívida, só existe um jeito de solucionar. Diga para mim qual é. Pagando. Mas eu não posso. Não, você pode sim. Você vai fazer os cálculos, vai ver quanto você ganha, quanto você gasta e quanto é que você precisa gastar. Vai separar um pouco cada mês e vai pagar uma a uma, vai pagar todas as suas dívidas. Ele disse: eu vou tentar. E começou a pagar. Começou a pagar as contas mais pequenas. Aqueles irmãos que ele devia 20, 30, 50. Cada mês ele pagava 1, 2 daquele e foi ao banco, negociou com o banco. Quer saber do final da história? A família dele voltou para a igreja. Ele foi honrado, se tornou dirigente dos jovens da igreja e está bem até hoje. Por quê? Porque a casa foi varrida, a sujeira foi tirada para fora e foi encontrado aquilo que se havia perdido. Houve salvação, houve restauração. E nas dívidas eu nem quero nem falar, mas existe muita gente que se perdeu em questão de dívida. Mas isso é outro assunto. Todas as vezes que alguém quiser se reencontrar, o caminho é esse. Precisa-se de um ponto de orientação. Alguém que possa orientar. Quem pode orientar? Não existe nada melhor do que a palavra de Deus, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Essa é a orientação que leva a pessoa à mudança, à conversão, uma conversão radical. De miserável você pode se tornar alguém super importante. Como diz a Sagrada Escritura, pode Deus te fazer assentar entre os príncipes,
pode te tirar lá da lama e te colocar entre os poderosos. É necessário que você pegue um ponto de orientação, palavra de Deus. Segundo, a partir do momento que você ouviu a orientação da palavra de Deus, comece a limpeza. Comece a tirar tudo aquilo que houve sujeira dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu ministério. Comece a varrer. E não é para debaixo do tapete, é para fora. É para fora. Tem que limpar, limpeza. Isso gera constrangimento, isso gera sofrimento. Algumas pessoas olham para você e dizem assim: ei, porque demorou tanto para limpar? Não escuta o que as pessoas estão falando. Continue limpando, continue limpando. Limpando você vai encontrar aquilo que você perdeu. Para mim encerrar aqui a mensagem, terceiro ponto aqui que a Bíblia diz, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. Buscar com diligência. Diligência é cuidado, é atenção, é você procurar quadro a quadro, espaço por espaço. É uma dedicação com inteligência. Porque, pense comigo, se você estivesse dentro desse salão aqui procurando uma moeda, correndo igual um doido olhando para o teto, aonde é que está a moeda que eu perdi? Aonde é que está a moeda que eu perdi? Corria para lá e para cá, doidão assim, para lá e para cá. Eu sinto informar, mas você ia morrer de fome, ia morrer esmilinguido, ia morrer de canseira, mas você nunca mesmo ia encontrar a sua moeda. Se você quisesse encontrar a sua dracma, você teria que pegar de um canto ali, e pedacinho por pedacinho, você ia procurando, esse espaço aqui já fiz, vou de novo, vou até você fazer todo esse salão. Se você fizesse isso, tenho certeza que você encontrava. O problema é que muita gente não se renova, não se transforma, não muda, porque ele quer fazer uma busca panorâmica. Ele quer chegar e dar uma olhada assim e falar: bom, aqui não está, eu não vejo nada, aqui não está, não tem nada perdido aqui. Aí você não vai mudar. Precisa uma busca diligente. Essa diligência também é uma busca constante, uma busca perseverante. É buscar até encontrar. Às vezes a pessoa com pouco tempo ela se reencontra. Outras pessoas levam mais tempo. É semelhante à questão da salvação. Algumas pessoas você diz assim: Jesus te ama. Nem terminou a frase, ele já caiu de joelho e falou assim: eu quero aceitar Jesus. Outras pessoas você diz: Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Vamos ler o Evangelho de João inteirinho junto, vamos orar, vamos fazer campanha. E você, irmão, está lá batalhando, e o coração do indivíduo ainda não amoleceu. Há algumas pessoas que se encontram mais rápido, outras pessoas demoram mais. Fez-me lembrar o testemunho do homem que estava passando. Ele trabalhava com minas e ele estava passando em frente à igreja, e ele ouviu o pastor pregando, e o pastor deu uma sentença no púlpito dizendo: salve a tua alma do inferno esta noite. E quando ele ouviu isso, aquilo entrou dentro dele e sacudiu ele na rua. Ele disse: eu preciso salvar a minha alma do inferno esta noite. E ele pegou e entrou para dentro da igreja. E quando ele está entrando dentro da igreja, alguém disse: o culto está acabando. Ele disse: não, mas eu quero salvar a minha alma do inferno esta noite.
Eu ouvi o pastor dizer, e é hoje que eu quero salvar. O obreiro disse: mas por que não vem amanhã? O senhor está sujo, vem vindo do trabalho, vai tomar banho, depois o senhor vem. O pastor já acabou o culto, ele está dando a bênção apostólica. Ele disse: não, eu preciso salvar a minha alma do inferno esta noite. Enquanto eu não salvar a minha alma do inferno, eu não vou dormir. Então o obreiro pegou e levou aquele homem lá para frente para o pastor orar. E ele disse: eu ouvi o senhor pregar e dizer: salve a tua alma do inferno esta noite, e eu vim aqui porque eu quero ser salvo. E o pastor disse: muito bem, dobre os joelhos, eu vou orar por você. Quando o pastor terminou de orar, disse: pode levantar. Ele disse: eu não senti dentro de mim que a minha alma está salva do inferno, eu quero que ore mais. E o pastor disse: oxa, vamos orar de novo? Então o pastor orou mais um pouco, e mais um pouco, e o pastor está orando. De repente ele pegou a mão do pastor e disse: agora sim, pastor, agora sim, eu sei que a minha alma foi salva do inferno. O pastor abraçou com ele, choraram ali, e ele foi para casa. No outro dia, no trabalho dele, houve um desmoronamento. Houve um desmoronamento nas minas. Ele trabalhava com mineração. Houve um desmoronamento, e uma rocha muito grande caiu sobre ele. Caiu bem em cima dele, e não tinha como tirar. E as pessoas não sabiam o que fazer, estavam vendo ele ali, mas não podiam fazer nada. Então um dos seus colegas viu que ele estava balbuciando alguma coisa, ele queria dizer alguma coisa. E aquele mineiro chegou e colocou os ouvidos bem perto da boca dele para entender o que ele queria dizer. E ele disse: ainda bem que a minha alma foi salva do inferno ontem à noite. Meu irmão, tem coisas na vida que a oportunidade passa, e você, por descuido, perdeu. Tem coisas que, se você não encontrar, tem que tentar 1000 vezes, mas precisa encontrar. Uma delas é a salvação. A segunda delas, não menos importante, é a unção que vem do alto, o poder que vem do Espírito Santo na tua vida. Não é só fazer parte de uma igreja, não é só vir aqui, levantar a mão e dizer: aceitei Jesus. É ter a unção de Deus, é ter o amor de Deus dentro de você, é o poder de Deus dentro de você. Não é só fazer papel de cristão. Hoje é dia de reencontro, hoje é dia de restauração, hoje é dia de renovo, hoje é dia de novas alianças. Sabe por que eu glorifico a Deus? Porque o homem pode cair, mas toda vez que ele cair, se ele quiser se levantar, há um Deus com a mão estendida dizendo: eu quero te ajudar, eu quero te levantar mais uma vez. Aleluia. Se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluia.